Qual é a diferença entre os gastos, os custos e as despesas? Olá, seja bem-vindo ao Sumário Econômico. Neste vídeo, vamos falar sobre como classificamos os custos, a classificação dos custos, na administração de empresas e na contabilidade. Se inscreva e deixe sua curtida para ajudar o canal a crescer e a trazer mais vídeos sobre economia, mercado, finanças e negócios. A classificação dos custos é muito importante para a administração de uma empresa. Antes de falarmos quais são os tipos de custos, é preciso que separemos os conceitos de gastos, custos e despesas. Gastos são todos os desembolsos da sua empresa, ou seja, tudo que sai do caixa ou de alguma conta equivalente, como a conta bancária, por exemplo. Já as despesas são todos os gastos que a empresa precisa para manter a sua estrutura funcional, a estrutura funcionando de fato, mas diretamente não contribuem para a geração de novos itens que seriam vendidos, comercializados ou novos serviços que poderiam ser ofertados. Mais precisamente, podemos dizer que as despesas são os gastos que não estão diretamente ligados ao objetivo final do negócio. É o que vai para a administração da empresa, para a área comercial, marketing, desenvolvimento de produtos, financeiro, entre outros. Os custos são todos e quaisquer gastos relativos à aquisição ou produção de mercadorias, como por exemplo matéria-prima, mão de obra, os gastos gerais com fabricação, o popular GGF, incluindo depreciação de máquinas e equipamentos, energia elétrica, manutenção, materiais de conservação e limpeza para a fábrica, viagens de pessoas ligadas à fábrica, etc. Os custos são todos os gastos relacionados especificamente à produção da mercadoria ou à prestação de serviço. Eles podem ser classificados em custos diretos e indiretos e também em custos fixos ou variáveis. A classificação dos custos em custos fixos e variáveis se diferencia pela frequência com que aparece na atividade da companhia e se relaciona com a produção diretamente. Quando o custo é frequente ou ocorre todo mês, é chamado de custo fixo. Já quando ele aparece esporadicamente, variando de acordo com a quantidade vendida, classificamos este custo como custo variável. Os custos diretos e indiretos, por sua vez, têm relação com a facilidade ou a dificuldade na atribuição de valor. Se definir o custo de determinado produto é fácil, ele é considerado um custo direto. No entanto, se há maior dificuldade em atribuir esse valor, ele é considerado um custo indireto. Vamos entender melhor como se dá essa definição, essa classificação dos custos. O custo fixo é aquele que existe todo mês, independente se a quantidade de vendas aumentou ou não. Este custo também costuma ser chamado de custo de estrutura, uma vez que abrange também os gastos relacionados à capacidade produtiva da empresa. A nomenclatura custo fixo não significa que o valor é fixo, mas sim que ele é um custo que ocorre todo mês e isso não depende da quantidade de produtos vendidos ou de serviços prestados. Os custos fixos de uma empresa são, por exemplo, o valor desembolsado pelo aluguel de um espaço ou de uma máquina, os salários pagos aos funcionários da operação, desde que eles não sejam comissionados. Ao contrário do fixo, o custo variável é aquele que sofre alterações em curto prazo, geralmente relacionadas a alguma variação na produção e nas vendas. A matéria-prima, os insumos produtivos e os tributos, por exemplo, variam conforme varia a quantidade produzida e vendida. Dessa forma, quanto mais a empresa vender, maior será o custo variável. Outra classificação dos custos diferencia os diretos e os indiretos. O custo direto é facilmente mensurável e está diretamente relacionado ao produto final. Nesta categoria, os valores referentes aos custos são facilmente atribuídos. Como exemplos de custos diretos, temos as matérias-primas, a mão de obra direta, etc. Assim, somam-se os gastos com a compra de matérias-primas aos gastos com a mão de obra direta. E divide-se o valor pela quantidade de produtos produzidos em um determinado período. No caso dos custos indiretos, a atribuição de valor não é tão simples como no caso dos diretos. Os indiretos são aqueles em que é difícil sim se atribuir um valor para cada unidade produzida. Para calcular os custos indiretos é utilizado um critério de rateio, no qual é definido um valor aproximado para que o custo de cada unidade do produto possa ser calculado. Como, por exemplo, temos a energia elétrica e a água de uma fábrica, que fazem parte do processo produtivo, mas não é tão simples relacionar o quanto de energia e de água é gasto por produto produzido. Bem, esperamos ter ajudado um pouco a entender mais sobre a classificação dos custos no ambiente empresarial. Se inscreva no canal e deixe a sua curtida para ajudar o Sumário Econômico a crescer e a trazer mais vídeos sobre economia
Economia, Mercado, Finanças e Negócios. Muito obrigado!